Sabe, tem uma coisa que a gente raramente para pensar, mas que no fundo, molda toda a nossa vida: a imagem que a gente tem de Deus. Vamos dar uma olhada em como isso funciona? E no perigo sutil de, sem querer, a gente acabar criando um Deus que se parece um pouquinho demais com a gente mesmo. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta para a gente refletir junto. O que ou quem realmente governa os nossos pensamentos? A resposta para isso, olha, é a chave para tudo que a gente vai conversar aqui. Para a gente entender o poder que isso tem, vamos fazer uma viagem no tempo e conhecer uma figura bem interessante. O rei Josias. Ele virou rei super jovem, numa época em que a idolatria era, assim, a coisa mais normal do mundo. Mas em vez de só seguir a manada, ele fez algo radical. Decidiu buscar o Deus verdadeiro por conta própria. E aqui a gente vê o que aconteceu. Foi uma espécie de efeito dominó, sabe? Quando Josias encontrou a verdade sobre Deus, não foi só uma informação a mais na cabeça dele. Primeiro, aquilo mudou a mente dele. Essa mudança de pensamento, por sua vez, transformou o coração, o que ele amava. Um coração transformado levou a um arrependimento genuíno, que por fim resultou numa reforma completa, não só para ele, mas para a nação inteira. É uma progressão, assim, muito poderosa. Ok, esse foi o exemplo positivo, né? Mas agora a gente precisa olhar para o outro lado da moeda, que é a nossa tendência natural. Geralmente, a gente não faz como Josias. A nossa inclinação é inventar uma versão de Deus que se encaixe perfeitamente nos nossos desejos, no nosso conforto. Então, o que é idolatria hoje em dia? A gente logo pensa em estátuas de ouro, coisa do passado, né? Mas a idolatria moderna é bem mais sorrateira. É adorar um conceito de Deus que a gente mesmo montou na cabeça. Uma versão que não bate com a forma como ele realmente se mostrou para nós. E como é que a gente faz isso na prática? É quase um processo automático. A gente projeta as nossas próprias vontades nele. A gente molda ele de acordo com o que estamos sentindo no dia. E muitas vezes, a gente simplesmente ignora o que a Bíblia diz sobre quem ele realmente é. No fim das contas, a gente faz de Deus um reflexo de nós mesmos. Vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Como é que essa prática tão antiga aparece hoje no nosso dia a dia? A embalagem mudou, mas o conteúdo, acredite, continua o mesmo. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Antigamente, os ídolos eram coisas que a gente podia tocar, ver, estátuas, imagens. Hoje, eles são abstratos, mas nem por isso menos poderosos. São conceitos que a gente eleva ao status de divindade. O sucesso, o dinheiro, a necessidade de aceitação ou aquela busca desesperada por segurança. E para mostrar o quão ilógico é tudo isso, o profeta Isaías contou uma historinha que é quase uma sátira de tão genial que ela é. Imagina a cena. Primeiro, um homem vai lá na floresta e corta uma árvore. Uma coisa super normal, um pedaço de madeira comum que ele mesmo pegou com o próprio esforço. Aí, com metade daquela madeira, ele faz uma coisa totalmente lógica, super prática. Ele acende o fogo, se esquenta, cozinha a comida. É só lenha. Mas e a outra metade? Da mesmíssima árvore. Ele vai lá, esculpe uma imagem, chama aquilo de Deus e se ajoelha na frente. Isaías força a gente a ver o absurdo da coisa, né? Adorar algo que as próprias mãos fizeram, com o mesmo material que foi usado para esquentar a janta. Essa lógica maluca, pode acreditar, se aplica perfeitamente hoje. Só que a nossa madeira não é mais um tronco de árvore. São as ideias, as mentiras que a gente mesmo constrói e alimenta na nossa cabeça. Vamos dar uma olhada no diálogo interno que sustenta nossos ídolos modernos? Pensa só nessa mentirinha que a gente se conta. Eu preciso ter segurança financeira absoluta para poder viver em paz. Quando a gente acredita nisso, a nossa confiança final vai toda pro dinheiro. Ele vira o nosso ídolo, o nosso Deus que dita a nossa paz e o nosso medo. Ou essa outra aqui, que também é bem comum. Eu preciso ser reconhecido e amado por todo mundo para ter valor. Poxa, quando a opinião dos outros vira a fonte do nosso valor, a gente está servindo a um mestre muito instável e exigente. E aqui talvez o grande ídolo da nossa cultura. Eu preciso ter controle total sobre minha vida para me sentir seguro. Essa busca desesperada por controle só gera uma coisa: ansiedade. Porque lá no fundo, todo mundo sabe que a vida é, por natureza, incontrolável. Certo, já falamos bastante do problema, mas e aí? Como é que a gente descobre quais são os nossos ídolos? Aqueles que estão bem escondidinhos. Agora, vamos fazer umas perguntas, tipo um check-up, para ajudar a gente a olhar para dentro. Primeira pergunta, para a gente pensar junto. O que eu mais tenho medo de perder?
Para um pouquinho e pensa nisso. Aquilo que causa pânico só de imaginar que pode perder, seja status, um relacionamento, segurança, geralmente aponta direto para o nosso ídolo de estimação. O nosso maior medo muitas vezes revela o nosso falso Deus. Vamos para a segunda. No que a gente está realmente botando a nossa confiança para ser feliz e se sentir seguro? É no emprego? Em outra pessoa? Na nossa própria capacidade? A resposta sincera para isso mostra onde é que está o nosso verdadeiro tesouro. E por último, o que é que manda nas nossas emoções mais fortes? Os nossos gatilhos emocionais, sabe? A raiva, a ansiedade, eles são como um GPS que aponta para os nossos ídolos. O que nos tira do sério quando é ameaçado, o que nos causa mais ansiedade quando parece estar em risco. Essas reações intensas mostram o que a gente, secretamente, elevou ao status de Deus. Depois desse check-up, que pode ser até um pouco desconfortável, a pergunta é: e agora? A boa notícia é que existe sim um caminho claro e prático para a liberdade. E o caminho para a liberdade, olha só, se parece muito com o que o rei Josias fez lá no começo. O primeiro passo é reconhecer, é dar nome aos bois, sabe? Depois, se arrepender, que é basicamente decidir virar as costas para esse ídolo. O terceiro passo é se voltar ativamente para a verdade sobre quem Deus realmente é. E por fim, o passo fundamental, centralizar ele de novo, colocando-o no lugar certo em nossas vidas. E para fechar, fica essa ideia poderosa. A verdadeira batalha acontece aqui, dentro, na nossa mente. O desafio é pegar cada pensamento e confrontá-lo com a verdade. A questão não é nunca mais ter um pensamento idólatra, mas sem saber o que fazer com ele quando ele surge. É uma missão contínua, essa de levar todo o pensamento cativo.